Olá pessoal, hoje nós vamos resolver o problema 7.19 do BIA 2011 que diz o seguinte: dois elementos de seção transversal uniforme de 50 mm por 80 mm são colados entre si ao longo do plano AA, que forma um ângulo de 25 graus com a horizontal. Sabendo que as tensões admissíveis para a junta colada são σ igual a 800 kPa e tal igual a 600 kPa, determine a maior força centrada que pode ser aplicada. Para efetuar os cálculos, nós vamos começar determinando as propriedades geométricas que nos interessam. Nesse caso, apenas a área da seção transversal, que vai ser dada por A igual a 0,05 metros multiplicado por 0,08 metros, resultando 4 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Depois disso, nós prosseguimos determinando quais são os esforços internos ao longo do elemento. E nós notamos que para um corte em qualquer ponto ao longo do seu comprimento, nós vamos ter um único esforço interno. À medida que a força P é aplicada aqui embaixo, o esforço interno que aparece dentro do elemento seria o esforço normal N igual a P. Prosseguimos determinando quais seriam as tensões provocadas por este esforço interno e para isso estabelecemos um sistema de coordenadas. Nosso sistema de coordenadas é o padrão YX. E notamos que, segundo esse sistema de coordenadas, o esforço interno vai provocar apenas tensão axial σy, dada por P sobre A, esforço normal dividido pela área. Como não há nenhum outro esforço interno provocando tensões, as outras duas tensões, tal xy e σx, vão resultar ambas iguais a zero. Esse é o estado de tensão resultante para o caso de carregamento que foi dado. Depois disso, para determinar quais são as tensões atuantes na junta colada e poder assim aplicar as restrições, nós vamos ter que efetuar uma transformação do estado de tensão. Para isso nós efetuamos um corte, passando pelos pontos A, A, e optamos por trabalhar com o que ficou acima do corte ou abaixo do corte. Para efetuar a transformação do estado de tensão, nós vamos precisar identificar o ângulo corretamente de acordo com a convenção. Para a primeira opção, notem, o eixo X aparece na horizontal e o vetor normal ao plano, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com o plano de interesse, aqui estaria. Para essa configuração, o ângulo θ resulta negativo conforme aqui ilustrado. Esse ângulo θ seria menor do que zero pelo fato que é contrário à convenção, ou seja, um ângulo no sentido horário. Para a segunda opção, nós temos que o eixo X está aqui na horizontal, enquanto que o eixo normal ao plano aqui aparece. E precisamos agora determinar um ângulo definido no sentido horário e, portanto, positivo, conforme aqui ilustrado. Notamos que o ângulo entre a horizontal e o plano que nos interessa é de 25 graus. Ou seja, aqui embaixo nós temos um ângulo de 25 graus. E, portanto, o ângulo θ seria o complementar do 25 em relação a 90 graus, o que resulta um ângulo de 65 graus. Esse ângulo será utilizado nos nossos cálculos. Para efetuar a transformação do estado de tensão, nós vamos utilizar as equações que aprendemos na mecânica dos sólidos, que são essas duas. Então vamos aplicá-las para o caso do estado de tensão que foi anteriormente determinado. Isso vai levar ao seguinte: como a única tensão que atua nesse caso é a tensão σy, então vamos ter que
o sigma x' vai resultar igual a, do primeiro termo, P sobre 2A, e do segundo termo, menos sigma y, P sobre A sobre 2, então menos P sobre 2A, que multiplica o cosseno de 2θ. Como tal xy é igual a zero, o último termo é igual a zero. E com relação à tensão cisalhante, tal x', y', vamos ter tal x', y' igual a, do primeiro termo, menos sigma x é igual a zero, então menos sigma y, portanto mais P sobre 2A, que multiplica o seno de 2θ. E outra vez, o segundo termo, que diz respeito ao tal x, y, vai resultar igual a zero. Agora nós podemos prosseguir aplicando as restrições para o estado de tensão na direção da junta colada. A primeira restrição a ser considerada aqui é a restrição no sigma x'. Sigma x' tem que ser menor ou igual a 800 kPa, conforme é enunciado do problema. Tomamos a equação do sigma x', apresentada ali acima, e colocamos o P em evidência. Isso vai levar a P, que multiplica 1 sobre 2A, menos cosseno de 2θ sobre 2A, menor ou igual a 800 kPa. Isolando o P nesta equação, temos então a nossa primeira restrição em termos da carga P. P tem que ser menor ou igual a 3,8958 kN. Prosseguimos com a segunda restrição, que diz respeito à tensão cisalhante tal x', y'. E a tal x', y', ela tem que ser menor ou igual a 600 kPa. E daí tomamos a equação ali de cima, P sobre 2A, que multiplica o seno de 2θ, menor ou igual a 600 kPa, ou 600 vezes 10 a terceira newtons por metro quadrado. Isolando o P nessa expressão, chegamos à nossa segunda restrição de que o P tem que ser menor ou igual a 6,266 kN. A nossa conclusão, portanto, considerando as duas restrições, seria a seguinte. Para respeitar as duas restrições, tomamos um P máximo que é igual ao menor dentre os dois valores calculados, 3,8958 kN. Obrigado pela atenção e até a próxima.